3, 2, 1. Fala galera, meu nome é Pedro Dias e o tema de hoje é identidade. Eu acho muito triste aquelas pessoas que falam assim, depois de 10, 20, 30, 40 anos, 50, que chegam e falam o seguinte: cara, eu acho que eu tenho um propósito na minha vida, sabe? Só que eu não sei esse propósito ainda, mas eu estou esperando, um dia eu vou saber. Vamos parar para pensar um pouquinho. Acorda. Deus nos chama para viver o hoje. E viver o hoje consiste em fazer as coisas. Mas como que a gente vai fazer algo se a gente não sabe o que é pra gente fazer? Então é isso que a gente tem que começar a pensar, entendeu? Então tá no momento da gente começar a agir, se conhecendo. E a obra de Deus é um meio da gente se conhecer. Não pelo que a gente faz na obra de Deus, mas por consequência de quem a gente é, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Então vamos parar para pensar agora na questão de Pedro. A gente vai falar sobre a questão de Atos 2. O momento que Pedro está diante de várias pessoas, eles oraram, desceu o Espírito Santo, estão as mais de 3.000 pessoas, e depois que o Espírito Santo caiu, um monte de gente começou a parar e perguntar assim. E aí todo mundo começou a se perguntar: não, cara, esses caras não estão falando as maravilhas de Deus, não estão falando em outras línguas, esses caras estão bebaço, eles estão super bêbados, cara. E aí Pedro, nesse momento, depois de ele ter vivido tudo com Deus, depois de ele ter tido várias experiências com Deus, com Jesus, ou seja, na obra de Deus, ele para e ele dá uma seguinte resposta: essas pessoas não estão bêbadas. E Pedro começa a pregar o Evangelho, começa a falar de Deus, e falar da salvação, e falar de Jesus que as pessoas tinham crucificado. E naquele momento, as pessoas elas ficam tão espantadas e tão maravilhadas com a palavra do Evangelho que Pedro deu, que eles só perguntam para Pedro uma coisa. E Pedro fala: se arrependam e aceitem Jesus e busquem a Deus, se arrependam da sua vida. E naquele dia, 3.000 pessoas se converteram a Deus. Dá pra parar pra pensar nisso? Cara, agora eu vou te dar o seguinte panorama. Levando em consideração que Pedro era um cara iletrado, analfabeto, esse cara pegar a palavra de Deus, a Torá, que era a Bíblia da época, falar do Evangelho, citar várias partes, pregar com intrepidez e ousadia, e aquelas 3.000 pessoas se converterem, na hora Pedro deve ter pensado assim: Pedro, você será um pescador de homens. Aquela mesma palavra que Jesus falou no começo para Pedro. E a partir do momento que Pedro viu que o trabalho dele realmente tinha resultado em algo que agradava a Deus, que aquilo ali era realmente o que ele era para fazer, ele começou a entender que pela obra de Deus ele se descobriu. Então eu quero dizer para você: Deus tem um chamado para você, Deus tem uma área, uma profissão para você, seja a área que Deus te colocar. Quando você começar a viver com Deus, começar a viver a obra de Deus, Deus tende a pegar o seu melhor para a obra dele, destacar suas habilidades, desenvolver dons em você. Dá para você parar para pensar que Deus vai usar o seu melhor? A partir da hora que Deus tira o nosso melhor, desvenda os nossos dons, traz os mistérios dele para a gente é capaz de descobrir o nosso melhor em Deus e desempenhar o melhor possível. Pedro, naquele momento que aquelas pessoas se converteram, ele deve ter pensado: cara, eu vim para isso, eu sei quem eu sou um pregador do Evangelho. E aí ele começou a ver que ele, vivendo a obra de Deus, ele se conheceu. Então eu queria te convidar para viver esses passos: o reconhecimento, a obediência e a obra de Deus. Se você se quer se conhecer realmente, conheça a Deus, que Ele tem muito para revelar para a sua vida. E para finalizar, eu queria concluir com isso. Depois daquela semana que eu passei e que eu pedi para Deus falasse comigo, minha identidade, e até hoje Deus está falando comigo, está tocando muito nessa tecla, eu vi o quanto é importante a gente saber quem a gente é. O quanto é importante a gente desenvolver papéis na nossa sociedade, na política, no meio social, desenvolver papéis financeiros, missionários, sejam chamados de Deus, dentro da igreja ou fora da igreja. O quão é importante e como a gente está vendo o nosso Brasil, como a gente está vendo a nossa cidade hoje.
o cenário da política, da economia. E eu acredito que tudo isso foi por causa que pessoas, não conhecendo o seu papel em Deus e o seu papel no mundo, falharam. E a gente tem o papel de cristão, como pessoa em Deus, de desenvolver essas habilidades, de tomar os nossos postos como pessoas e começar a mudar a realidade da nossa cidade. Começar a mudar a realidade do nosso país. Quantos juízes vão se levantar e vão ser justos? Quantas pessoas vão ter os princípios de Deus para mudar essa sociedade e esse mundo? Está no momento de você se levantar. Está no momento de você, primeiramente, se conhecer para você viver para Deus. Eu te entrego esse convite. Tira uma semana, fala com Deus. Deus, muda o que se você quiser mudar dentro de mim. Eu te dou liberdade para você mudar o que você quiser e me transformar no que você quer. Gere minha identidade, faz o meu coração sentir o que o teu coração sente. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Amém? Deus abençoe. Continue seguindo nossos vídeos. Eu sei que a gente tem muita coisa de Deus para vocês, porque como eu falei, eu sei que Deus me mandou para isso. E não por mim, mas pela obra dele eu sei que as coisas vão acontecer. Então, em nome do Senhor Jesus, que eu desejo do fundo do meu coração que esse vídeo tenha tocado vocês. Amém? Abraço.